Olá, queridos inscritos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no Musical da Capa. E hoje eu quero falar com você que está começando no violão, seja no seu primeiro dia ou seja na sua primeira semana, no primeiro mês. Vamos conversar um pouquinho sobre o que você precisa saber no início da sua vida aí tocando violão, tá bom? Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre esse tema, vamos lá. Muito bem, então, você comprou aí seu violão, você já tem em mãos aí o seu violão ou ainda está pesquisando o violão, o que você tem que saber, qual é a primeira coisa que quem está querendo estudar esse instrumento precisa saber. Pessoal, primeira situação que nós vamos ter que entender quando você pega um violão em mãos é que tipo de violão você precisa ter, porque não sei se você sabe, existem vários tipos de violão. Isso é uma escolha para quem ainda não comprou. Se você já comprou, você já pesquisou, você já sabe qual é o violão que você tem aí nas suas mãos, né? Mas que tipo de violão? Eu digo que tipo de violão porque nós temos os violões com cordas de aço, né? E tem os violões que são com cordas de nylon. Os violões com cordas de aço é o que a gente chama de eletroacústico. Existem violões que são acústicos, com cordas de aço mais antigos, Tonante, aquelas marcas mais antigas de Anine, mas normalmente, hoje em dia, os violões de aço, eles já são os violões mais elétricos, que tem essa função aqui elétrica, que você pode apertar e afinar, já vem com afinador e também já vem com um plug para você colocar aqui atrás do violão. Normalmente é um plug só. No meu caso eu tenho dois plugs, porque eu tenho um plug P10 e eu também tenho um balanceado nesse modelo de violão da Hofmann. E muitos de vocês se perguntam qual é esse modelo de violão que eu uso. Eu gosto muito desse Hofmann HMF 250 TNT, tá bom? É um violão mais barato, custo-benefício, mas tem uma timbragem muito boa e eu gosto dessa marca Hofmann. Então Hofmann patrocina nós. Mas nós também temos alguns violões que tem a corda de nylon e também são elétricos, como o modelo da Tejima Vegas, que ele já vem com o elétrico e as cordas de nylon de fábrica. E por que, professor, eu preciso saber da corda? Porque as cordas no início são muito importantes para quem ainda não tem o costume de pressionamento, porque quando você pressiona o seu dedo, normalmente ele vai ficar dessa forma, digamos assim, como se fosse um corte no meio do dedo, assim. E se você não está acostumado, o violão de nylon incomoda muito menos para quem está começando a exercer esse tipo de pressão sobre os dedos. Porque, pessoal, você pode ver na sua vida cotidiana, nada corta o seu dedo no meio, assim, com um corpo estranho pressionando o meio dos seus dedos. Você pode ver, ó, você pega o celular, se você pegar numa garrafa, se você pegar no garfo, ou você pegar na caneta, nada faz com que esta parte do dedo, que é a pontinha do dedo, fique cortado desse jeito. Então normalmente nós não temos esse costume, que é deixar essa parte dessa forma. Então o dedo ele precisa se acostumar. É o que acontece, algumas pessoas têm até um calo ou começa a nascer uma parte mais áspera, que é o corpo se protegendo, como a sola dos pés, né? Se você ficar andando muito descalço, o seu pé vai ficar mais grosso. Então essa parte ela começa a se preparar, e no começo, enquanto você não tem essa parte mais rígida, a minha já é cascuda, então no começo, se você não tem esse costume, naturalmente vai incomodar um pouco mais, e em algumas pessoas que são mais sensíveis até chega a doer. Mas como eu disse, pessoal, isso é mais um costume, ou seja, essa dor não vai durar para sempre, ela é durante um tempo. Então fica de olho, porque algumas pessoas podem até desistir nessa fase. Por que desistir, professor? Porque essa pressão que se faz, ela muitas vezes incomoda muito mesmo os alunos. Então preste atenção, se possível, se você quiser ouvir um conselho, eu daria o conselho: comece com cordas de nylon. Comece com cordas de nylon. Mas, professor, eu vou ter que comprar a corda e trocar depois? Pessoal, toma cuidado com isso também, porque normalmente quando um instrumento nasce de nylon de fábrica, né, sai da fábrica de nylon, ele está preparado para a tensão das cordas de nylon. E as cordas de aço, a tensão dela é muito mais forte. Então, se você não tem um instrumento que tem um tensor dentro, que é
um ferrinho que fica dentro do braço do violão, se você não tem um tensor, naturalmente você vai empenar o seu braço e ele vai ficar torto, literalmente ele vai entortar um pouquinho e as cordas vão ficar muito altas, e esse é um problema que você vai ter aí se você trocar as cordas. Então, pessoal, eu aconselho, começa com nylon, estuda um tempo com nylon, depois você vai juntando dinheiro e compra também um aço, tá? Ou você vende o nylon e passa para o aço, porque o aço você vai utilizar muito mais quando você for tocar em algum lugar que precise ligar em caixa, precise ligar na mesa de som. Então, enquanto você estiver na fase de estudo em casa, você não vai precisar ligar na caixa de som, você vai conseguir ouvir naturalmente o seu instrumento. Então, pode ficar. Eu fiquei pelo menos aí um ano, 2 anos em corda de nylon primeiro. Depois eu passei para corda de aço e também esse é o meu conselho para você que está começando no violão. Então, primeira coisa, tô começando no violão, preste muita atenção nas cordas do seu instrumento e também preste atenção se você não está com as cordas velhas, né? Às vezes você pega um violão para estudar, naturalmente, eu já vi muitos casos que naturalmente a pessoa pega de um primo, de um amigo, do vizinho, do pai, passou de pai para filho, é aquele violão já vovozinho, né? Surradinho, as cordas estão todas velhas, todas enferrujadas, você passa a mão nas cordas do violão, volta a metade da ferrugem no seu dedo. Isso é complicado, porque tudo isso vai te incentivar a estudar mais, ou incentivar você a desistir de estudar, porque se você não ouve um som bonito, você não ouve um som de violão assim, ó. Olha que som de violão. Então, se você não ouve um som bonito, naturalmente você entende que você não está conseguindo tocar direito, e não é. É simplesmente porque o som não está saindo legal, porque as cordas estão velhas. Então toma cuidado. Também já vi alguns casos, e era o meu caso, que eu comecei com o violão da minha irmã, o violão já estava com o tampo aberto, estourado aqui, tudo aberto, então não pegava afinação. Você tocava um acorde, estava afinado, você mudava para outro acorde, estava desafinado, aí você afinava o outro acorde, voltava para o acorde anterior, estava desafinado, então era terrível. Gente, toma cuidado com isso. Então a qualidade do violão, se esforça para pegar um violão um pouquinho melhor, um pouquinho mais novo, tá? Professor, quais marcas você indica? Pessoal, isso é muito relativo de quanto você quer pagar, de quanto você tem de suporte para comprar. Marca é muito de gosto. Eu aconselharia você ir numa loja e experimentar várias marcas. Experimenta, ouça outros violonistas mais experientes e eles com certeza vão te falar marcas boas, né? Eu não estou sendo pago para falar sobre nenhuma marca aqui, mas eu tenho os meus gostos particulares. Essa aqui é uma das marcas que eu gosto, tá bom? Seja de violão, seja de ukulele. Eu também gosto muito da Tajima, e esses são violões assim intermediários. Se você puder ir nessa marca, ou num Tajima, ou num Giannini, ou enfim, gente, marca é muito de gosto particular, tá bom, pessoal? E por último, pra gente encerrar esse papo, você tá vendo que hoje não tô ensinando nada sobre acordes, tô falando mais sobre o que você tem que pensar na hora de tocar. Preste muita atenção na metodologia que você vai aprender. Por que eu falo sobre a metodologia? Porque nós estamos vivendo na era da internet. E a era da internet, ela trouxe 2 situações muito delicadas. A primeira é o excesso de conteúdo. Todo mundo está dando aula no YouTube, todo mundo é professor no YouTube, todo mundo está querendo passar alguma coisa e tá tudo bem, não tem problema. Tem espaço para todo mundo no YouTube. O único problema é a fragmentação do conteúdo. Como assim, professor? Fragmentação de conteúdo. E fale para mim se não é verdade. É quando você que está aprendendo pega um conteúdo com o professor A, pega um conteúdo com o professor B, pega o conteúdo com o professor C, pega outro conteúdo com o professor D, e no final você não sabe nada, porque você não pegou nem uma linguagem de um professor, nem outra linguagem, porque cada professor tem uma linguagem, uma metodologia. Ele aprendeu de uma forma. Uns professores ensinam o Lá maior com o dedo 1, 2, 3. Tem outros professores que ensinam o Lá maior com o dedo 2, 3, 4. Tem professores que ensinam o Lá maior apenas sendo Lá com nona, né? Tem professores que ensinam o Lá maior direto na pestana, né? Tem gente que ensina... Enfim, gente, vocês estão entendendo? Então, tome cuidado. Se eu puder dar uma dica, pega uma linha de pensamento,
uma linha de raciocínio e vai com esse professor até você já entender, porque senão você vai ficar fragmentado. Segunda dica muito importante na internet é: tome cuidado com os conteúdos em alguns canais, que são conteúdos que ficam girando a mesma coisa sempre tá falando a mesma coisa. Gente, eu digo por quê? Porque se você já entendeu uma matéria, você precisa do quê? De uma ordem cronológica de matérias. Gente, isso aqui é um instrumento musical e tem uma metodologia para você aprender isso aqui. Eu aprendi de uma forma, aprendi que tem os solos, que tem os acordes, que tem a harmonia, que tem o ritmo, tá bom, pessoal? E existe uma metodologia para ensinar de forma correta você aprender a tocar o violão. Então tome cuidado com a falta de ordem cronológica. E o que é a falta de ordem cronológica? É quando você aprende uma coisa. Você aprendeu o acorde de Dó maior, uma aula, o professor está ensinando Dó maior. E depois você já pula para acordes com baixo alterado, inversão de acordes, você já está aprendendo acordes tipos que não é do seu nível aprender. Professor, mas eu não posso procurar coisas maiores para estudar? Pode, não tem problema. Mas tome cuidado para você não ficar com lacunas, porque pensa comigo, um acorde maior é formado por tônica, terça e quinta. Se você não sabe o que é uma tônica, uma terça e uma quinta, com certeza você não vai conseguir entender os acordes menores, nem os acordes com quinta maior, nem os acordes com quinta menor, nem a diferenciação de elementos da tríade. Você não vai saber o que é um acorde com quarta. Se um acorde com quarta você tira ou deixa terça, você sabe que você tem que tirar a terça. Tá entendendo, pessoal? Então procure alguém que tenha uma ordem cronológica de matérias. E também, última, e para encerrar o nosso vídeo que já está bem grande, gente, se possível, estude com mais alguém, tá bom? Procura aí um amigo que esteja também iniciando no zero, porque você vai começar a compartilhar com ele o que você está aprendendo e ele vai começar a compartilhar com você e vocês dois vão se animar. Quando eu comecei, eu não vou colocar uma foto quando eu comecei, na verdade eu vou pôr uma fotinha. Quando eu comecei, eu era esse garotinho aí que tava bem no meio dessa foto aí. E olha quantos desses meninos estão do lado de algumas revistinhas. Não tinha internet nessa época, então um compartilhava com o outro e todo mundo se animava. Quando um chegava tocando algo a mais, a gente repartia, compartilhava o ensino com algum amigo. Então eu sempre aconselho: quer aprender violão? Estude com um amigo, que vai ser muito mais divertido, muito mais legal. Então, pessoal, essas foram algumas dicas para você que está começando na sua primeira semana ou está pensando em comprar um violão, está pensando em começar. Se atente para as cordas do violão, se atente para o tipo do violão, se atente para a qualidade do seu violão, se atente para qual é a fonte de conteúdo que você vai aprender e também se atente para você estudar com alguém. Se não tiver alguém, tudo bem, estude sozinho, mas tenta ter um amigo aí para estudar, porque é muito mais legal compartilhar as experiências aí com amigos, tá bom, pessoal? É isso aí. Se você gostou, se ajudou você, escreve aqui embaixo escreve aqui embaixo o que você achou e deixa eu já falar. Se você estiver procurando um curso do absoluto zero, que seja um curso rápido e dinâmico para você tocar, aqui embaixo eu vou deixar um primeiro link na descrição, o nosso curso Toque Violão Rápido, que é um curso, como o próprio nome já tá falando, direto ao ponto, sem enrolação. Você vai desde o básico até tocar as suas primeiras músicas. Se você quiser fazer um teste, você pode ter 7 dias aí de teste grátis. Então, primeiro link na descrição, tá bom, pessoal? Gente, Deus abençoe sua vida. Segue a gente também no @musicaldacapa. E muito obrigado. Te vejo então no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais. Yeah, we are in the place to be. Yeah.